Olá pessoal, tudo bem? Tranquilo? Então eu sou o professor Wanderson, estou aqui com vocês mais uma vez. A gente vai continuar as aulas aqui de formulários HTML, tá ok? Por favor, deixe seu comentário logo no vídeo abaixo, né? Pode entrar em contato comigo ali, professor@wandersonsantos.com, tá? Por favor, me deixe seu feedback para ver como é que está o andamento das aulas aqui, ok? Então, vamos lá, gente. Como a gente já viu na aula passada, a gente iniciou falando sobre o formulário HTML, que o formulário ele é um elemento dentro do HTML que possibilita a entrada de dados pelo usuário, né? Então, toda vez que a gente precisa fazer algum tipo de cadastro de dados, então o elemento do formulário HTML ele é utilizado para isso, né? Então, o usuário precisa cadastrar alguns dados, precisa enviar algumas informações para o sistema, para o site, a gente utiliza o formulário HTML. E a gente viu na aula passada os inputs, né? Que é um tipo de campo do formulário HTML com campo de texto, com uma linha simples, e existem vários tipos de input que a gente viu e detalhou todos eles na aula passada. Hoje a gente vai falar sobre o select, que é uma lista drop-down, tá ok? Então, essa aula de hoje é a aula de select nos formulários HTML. Seja bem-vindo. Vamos lá? Então, o que é um select? Select é uma lista drop-down, ou seja, uma lista de opções no formulário. Toda vez que o usuário, ou que nós tivermos a necessidade, que o usuário selecione uma lista predeterminada de opções, né, a gente já sabe que existe diversas opções e dentre dessas opções, o usuário vai poder selecionar apenas uma delas ou alguma delas, né? Então, existe essa opção na verdade, que é a utilização do select, né? E aí, dentro do elemento do select, a gente pode, dentro dessa lista de opções, por exemplo, a gente pode, toda vez que o select for definido, for criado pela gente, sempre o item que vai ser o primeiro item selecionado é o primeiro item da lista, tá? Então, o primeiro item dessa lista vai ser o item selecionado, tá certo? Então, vamos lá. A forma geral do select, né, é essa aqui, select, né, a tag select e o atributo name, né? Lembrando que todos esses objetos eles devem estar dentro da tag do formulário, né? Que o formulário é o container para todos esses objetos aí, ok? Então a gente tem que estar sempre atento a isso, que senão ele vai funcionar, vai usar, você vai conseguir usar normalmente, mas ele não vai gerar o efeito que se destina um formulário, que é envio para para um determinado local fazer o processamento, ok? Então, voltando aqui, a forma geral do select é isso aqui, select name, eu vou colocar o nome, né, o identificador desse objeto e vou fechar a tag select aqui no final. Então, essa é a forma geral do select aqui, ok? Então, como é que fica esse select no meu formulário, lá na minha página web? Como que o cliente vai visualizar isso? Ele vai visualizar dessa forma aqui, né? Uma setinha para baixo, ou para a abertura das opções. Nesse caso aqui, não existe nenhuma opção. Por quê? Porque eu não criei as opções, certo? Então, para que o select funcione, eu preciso determinar as opções que vai ter dentro dessa lista de opções, certo? E dentro do select, eu vou utilizar o elemento option, ok? Para definir todas as opções que estarão disponíveis no select para que o usuário possa escolher. Então, eu vou utilizar esse option aqui, tá? Então, a forma geral com o option fica como? Estou colocando aqui um exemplo do select de carros, por exemplo, tá? Com marcas de carro. Eu defini o nome carros para esse select, ou seja, esse vai ser o identificador do select, desse objeto select dentro do meu formulário. E aí eu tenho o option, e dentro desse option eu tenho o value, o atributo, né? E aí dentro desse atributo eu vou definir quais são os termos que serão enviados, ou quais vão ser os valores enviados quando o usuário selecionar. E aqui, fora do option, né, ou seja, desculpa, dentro do option, vai ter o texto que vai aparecer na tela do usuário para que o usuário possa selecionar. Então aqui está aparecendo Ferrari, vocês percebam aqui que está com letra maiúscula, né, que é para que o usuário possa visualizar, possa entender isso, né? E aqui dentro eu tenho um outro termo dentro do value, que quando a pessoa selecionar essa opção Ferrari, ela vai o formulário vai ser enviado com esse termo aqui, vai ser o value, vai ser o valor que vai ser enviado para
para a página de resultados realizar o processamento, tá? Aqui dentro do valor eu posso colocar qualquer valor, tá? É interessante que você sempre coloque um valor intuitivo, um valor próximo daquilo que o usuário esteja selecionando, próximo daquilo que o usuário esteja realmente utilizando, ok? Então, como é que ficaria a nossa lista de opções na página do navegador para o usuário visualizar? Está aqui, Ferrari, Audi, Mercedes, então eu posso selecionar qualquer uma dessas opções. Vocês percebam que a primeira opção que está selecionada, né, aqui dentro do meu drop-down, dentro da minha lista de opções, é a Ferrari, porque é a primeira opção, ok? Então, essa é a primeira opção aí que a gente tem para a lista de opções. Então, está aqui minha lista de opções pronta e definida para que o usuário possa visualizar, tá certo? Eu posso, no meu caso aqui, eu selecionei a opção Volvo, né, que foi a última. Então, depois que eu clicar nessa opção Volvo, ela vai substituir aqui, marcando a opção Volvo, tá certo? Então, voltando aqui, quando eu preciso determinar, pré-determinar um atributo, uma opção que já deve vir selecionada e que não é a primeira, né, eu posso utilizar um atributo dentro do Option. E esse atributo é o Select. Esse atributo é que vai definir que aquela opção vai estar selecionada. Então, voltando aqui ao exemplo do carro, eu quero que Mercedes seja a primeira opção, já que venha pré-definida, venha pré-selecionada essa opção aqui. Então, eu tenho que marcar esse atributo dentro do Option do Mercedes, que aí o que vai vir selecionado vai ser o Mercedes e não mais a Ferrari, tá certo? Então, é esse termo aqui que eu tenho que adicionar. Então, olha só como é que fica no meu formulário. No momento que ele carregar, ele vai carregar aqui com a opção Mercedes já marcada, tá certo? Então, é isso, tá? Basicamente é isso que a gente tem aqui dentro da tag Select, tá? Essas são as opções. Eu tenho o Select no geral e tem a lista de opções. Então, vamos agora praticar, tá? Como eu sempre digo, não adianta nada você só ouvir, não adianta nada você só ver, visualizar os códigos e fazer a leitura. Você vai aprender mais se você praticar. E quanto mais você praticar, mais você vai errar. Quanto mais você errar, mais você vai aprender. Beleza? Então vamos lá, procurar o erro. Então olha só, qual que é o exercício? Criar um formulário que possibilite ao usuário selecionar as cores de tinta, utilizando agora a lista de opções. Tá? Quais são as cores que a gente vai colocar? Estarão disponíveis azul, verde, preto e amarelo. Tá certo? Então, olha só como é que ficaria aqui no meu formulário. Né? Então, formulário, método, get, né? Action aqui, o resultado, e o select name tinta, option value, azul, né? A cor azul, a cor verde, a cor preto e a cor amarela. Tá? E aqui as opções que estarão disponíveis lá para que o usuário visualize. Então, eu abro o option, fecho o option. Abro o option do value verde, fecho o option. Option de novo, e aqui assim eu vou fazer tanto para o preto quanto para o amarelo e assim sucessivamente. E aí depois eu fecho o select tinta aqui com barra select, ok? Então vamos ver o resultado. Olha só como é que ficou lá no nosso arquivo. Azul, verde, as opções aqui para que eu possa selecionar, certo? Bem, galera, é isso, né? Essa foi o elemento select dentro do formulário HTML. Espero ter ajudado, espero ter contribuído, espero que vocês tenham entendido aí, tá? Aqui na descrição do vídeo eu vou colocar o link para você fazer o download desses exemplos que eu utilizei aqui na aula, ok? Por favor, deixe seu comentário dizendo se você gostou, se você não gostou, o que precisa ser melhorado aí. Agradeço muito a sua contribuição. Quem quiser entrar em contato comigo, tá aí o meu e-mail, professor@wandersonsantos.com. É isso, por hoje é só. Um forte abraço e até a próxima aula.